Gênesis 1, 26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Amém? Eu queria falar hoje com vocês que Deus é bom. Quem crê nisso? Deus é bom? Diga: Deus é bom. Em todo tempo. Deus é bom. E eu fico olhando esse texto, quando Deus ele cria o homem, e eu fico pensando como Deus se preocupa com a gente. Quando Deus fez Adão, Deus criou Adão e Deus criou Eva lá no início. Deus estava preocupado já com o futuro deles. A Bíblia diz que Deus preparou tudo para eles. Deus preparou para Adão uma esposa, Deus preparou já o futuro dos seus filhos. Ele disse: vocês vão se unir, vocês vão multiplicar, vocês vão dominar sobre a terra, sobre os animais do campo, sobre os peixes que estão no mar. Eu vou dar o poder para vocês, eu vou abençoar vocês. E diz que Deus então abençoa Adão e Eva e os libera para prosperar. Eles estavam livres para prosperar. Deus estava preocupado com o sustento deles. Deus se preocupou com tudo para que eles pudessem ter uma vida boa. Eu fico me perguntando hoje, por que nós ainda não estamos no Éden? Como eu sinto falta do Éden. Como seria bom se nós ainda estivéssemos lá vivendo tudo aquilo que Deus planejou para Adão e sua descendência. Mas por causa de alguns motivos nós não estamos lá. Nós estamos no mês de desfrutar, que quer dizer aproveitar. Eu creio muito que Deus planejou coisas para nós incríveis. Deus sonhou conosco. A Bíblia diz que nós somos obra-prima do Senhor. A Bíblia diz que nós somos feitura, poema de Deus. Imagina que Deus fez o melhor. Deus nos planejou. Deus sonhou com o nosso futuro. Deus planejou o seu futuro. Deus planejou que você estivesse aqui. Deus planejou o seu casamento. Deus já planejou os seus filhos. Era tudo para ser bom, bonito, perfeito. Mas por que nós não vivemos essa perfeição nas nossas vidas? É como se algo tivesse nos tirado do jardim. E hoje nós vivêssemos do muito suor do nosso trabalho para que simplesmente nós pudéssemos sobreviver. Na última pregação que eu ministrei aqui, se eu não me engano, eu estava falando sobre a bênção, sobre a autoridade, que Deus levanta a autoridade para revelar destino e revelar a identidade das pessoas. E foi legal que após o culto uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu sou uma pessoa que eu sempre tive problema com meu pai, eu sempre senti essa falta de ser abençoada pelo meu pai. E eu tenho o meu marido é um homem de Deus, ele sempre me abençoou, sempre mostrou para mim o meu destino e quem eu era. Mas eu lembro que naquele culto nós fizemos uma oração e Deus falou comigo: você vai fazer uma oração sobre a igreja e você vai revelar autoridade e destino, você vai abençoar a igreja. Você vai determinar e dizer para eles o que eu já fiz. Porque preste atenção, a Bíblia diz que tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu. Alguém fala assim: mas fulano me amaldiçoou. Maldição não pega em crente. Tem gente que está vivendo uma vida errada e fala assim: pastor, eu queria que o Senhor abençoasse o meu relacionamento. Irmão, eu posso abençoar você, eu posso jogar azeite na tua cabeça, posso mergulhar você no Rio Jordão. Não vai abençoar. Porque eu só tenho autoridade para abençoar aquilo que Deus abençoa. Eu só tenho autoridade para amaldiçoar aquilo que Deus já amaldiçoou. Você está entendendo? A maldição sem causa, ela não tem efeito. Então muitas vezes para nós não foi revelado o destino que Deus nos deu, mas nós já fomos e estamos aqui. E preste atenção, você já é abençoado por Deus. Você já foi liberado para prosperar. E naquele dia eu simplesmente orei à igreja e trouxe uma verdade de Deus sobre a igreja. A bênção não é por minha causa, a bênção é porque Deus é e revela a nós quem nós somos. Amém?
Somos o canal para trazer a revelação de Deus às pessoas. E eu entendi naquela noite, e a gente conversando, ela falou: pastor, por que quando o senhor falou, valeu tanto e foi tão forte na minha vida? Porque o senhor é pastor, e pastor tem uma autoridade de pai espiritual. O senhor tinha uma autoridade de pai para ministrar sobre a minha vida, e quando o senhor ministrou aquela verdade, trouxe a revelação, foi como se algo fosse libertador na minha vida, saísse um peso que eu carregava há anos, aquela verdade veio e impregnou no meu coração. O que eu quero nessa noite é que a palavra de Deus impregne na sua alma, no seu coração, e você possa viver toda a bondade que Deus preparou para nós. É isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos plenos, Deus quer que nós sejamos abençoados. Mas nós não vivemos mais no jardim, e talvez a nossa vida não é mais como era no jardim. Se Deus planejou tudo de bom para mim, por que eu tenho vivido essa vida ruim? Por que eu não consigo ter paz no meu coração? Por que eu não consigo descansar em Deus? Por quê? Porque nós fazemos escolhas. Sabe por que nós não estamos mais no Éden? Porque as escolhas que nós fazemos vão determinar se nós vamos viver a bondade de Deus em nossa vida, ou se nós vamos ficar procurando ela durante um período muito grande da nossa vida. Diz que Adão tinha bondade, mas por causa da escolha errada que ele teve, ele e Eva, a sua descendência agora precisa procurar encontrar essa bondade para se manifestar em suas vidas. Adão precisa procurar novamente a bondade de Deus, essa graça de Deus para a sua vida. Essas decisões vão determinar o que nós vamos viver em nossas vidas. Mas eu começo a pensar, por que Adão? Onde Deus planejou, e Deus é um bom arquiteto. Deus planeja o homem, Deus planeja o futuro do homem, mas porque Adão deixa de viver aquilo que Deus tinha para ele? Porque a nossa família não vive o que Deus tem para que nós pudéssemos viver? Por que nós não vemos essa palavra sendo manifesta na vida dos nossos filhos? Se estamos no mês de desfrutar a palavra, por que nós não conseguimos desfrutar a palavra como ela é? Porque muitas vezes nós andamos distraídos. Diz que Deus dá um jardim para Adão, Deus enche Adão de bens, Deus prepara o futuro para ele, dá uma esposa para Adão, e Deus fala assim: Adão, você vai cuidar dessa mulher, você vai cuidar do jardim. Mas em algum momento, você vai ver em Gênesis que a mulher tem um encontro com a serpente. Algum tempo atrás eu estava pregando aos homens da igreja, e nós estávamos falando sobre esse texto. Diz que Eva começa a conversar com a serpente, e ela começa a ter um papo muito legal com a serpente. Demora algum tempo. Eu imagino que mulher gosta de falar, então ela começa a bater papo durante um tempo com a serpente. E quando eu estava lendo esse texto, é como se essa verdade saísse do texto e viesse para mim. E Deus me perguntou assim: Felipe, cadê o Adão? E eu comecei a imaginar onde é que Adão estava quando a serpente estava conversando com Eva. Porque Deus não deu só o jardim para Adão, mas Deus deu Eva para Adão. O nosso maior ministério não são as conquistas que nós vamos ter, mas é a saúde e o sucesso no nosso lar. Nenhum sucesso que você tiver fora do seu lar vai compensar o fracasso do seu lar. A Bíblia diz então que Adão estava fazendo alguma coisa em algum lugar. Talvez deslumbrado com as suas conquistas, deslumbrado com o jardim, preocupado com os afazeres do jardim. E diz que Adão se distrai, simplesmente ele está distraído. Enquanto a serpente está conversando com Eva, Adão está distraído. Você já viu que muitas vezes Deus nos colocou como autoridade do nosso lar, da nossa casa, e você imagina que tem alguém que quer destruir os propósitos de Deus na nossa vida? Ele se chama Satanás. A Bíblia diz que ele é como um leão que fica ao nosso derredor procurando uma brecha para que ele possa nos tragar. Se você sai em um território, porque leão tem território, o mundo jaz no maligno, Satanás tem dominado esse mundo, o mundo está na mão dele. Se você sai em um território onde existe um leão, porque ele é territorial, você tem que andar ligado. Você precisa se preocupar para não encontrar o leão.
Existe alguém que é como um leão, que quer nos destruir e quer nos tragar. E ele quer tragar você, ele quer tragar os mais fracos, ele quer tragar os nossos filhos, ele quer tragar a nossa sociedade, os nossos jovens, os nossos adolescentes. E aonde a autoridade que Deus levantou como proteção do lar, como proteção da sociedade está distraído. Sabe o que sustenta a sociedade e a igreja? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Irmão, um dia quando você disse sim para Deus, você está dizendo sim para aquilo que Ele propôs para você. Nós somos a resposta para as pessoas. Nós somos aqueles que revelam Cristo. Nós somos a luz de um mundo em trevas. Nós não podemos andar distraídos. Nós não podemos nos distrair em um minuto sequer. Porque isso pode fazer com que nós percamos a bondade de Deus manifesta em nossas vidas. Deus foi bom para com Adão. Imagino que Eva deveria ser uma mulher muito bonita. Adão deveria ser um cara como eu. Foi feito como teste. Eva deveria ser como Renata. Linda. Ontem estava no casamento, fazendo um casamento. Eu olhei a decoração que o Anderson fez. Que decoração linda do Anderson e da Tati. E quando Renata estava do meu lado, eu aqui, eu falei, essa menina faz parte da decoração. Eva deveria ser mais ou menos nesse naipe. Deus foi bom comigo. Mas eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. Eu não posso andar distraído, nós não podemos nos perder no meio do caminho. Sabe, nós precisamos entender, queridos, que a nossa necessidade não é o centro de tudo. O centro de tudo precisa ser Deus, porque Deus é quem vai nos proteger. Eu vejo as pessoas correndo atrás das suas necessidades. As suas necessidades se tornaram o centro. As nossas necessidades não podem ser o centro. Deus precisa ser o centro da nossa vida. É Ele quem vai nos sustentar. Olha lá em Lucas capítulo 10, fala a história de duas irmãs. Duas irmãs, Marta e Maria. Uma estava muito distraída com as coisas, os afazeres. Você imagina Marta, gente. Marta tinha muita coisa para fazer. Marta recebe pelo menos 13 pessoas na sua casa. Jesus e mais 12. Sabe o que é uma mulher responsável, dona da casa, responsável para atender 13 pessoas? Ela fica igual doida. E ela olha Maria aos pés de Jesus. Maria tranquila e aproveitando o mestre. Sabe o que acontece? Diz que Marta fica agoniada e fala, Jesus, por favor, eu estou aqui trabalhando. E Jesus fala, você está muito cheia de afazeres, muito distraída com as coisas, as suas preocupações. Maria escolheu a melhor parte, e a parte que ela escolheu não lhe será tirada. Qual é a parte que nós temos escolhido da nossa vida? Porque Satanás quer nos distrair para que você não possa aproveitar a bondade de Deus. Eu imagino as palavras que Jesus falava. Como eu gostaria de um dia sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo por pelo menos 1 hora. Essa mulher tinha a oportunidade de estar com o Messias na sua casa. Jesus estava lá, mas eram tantas coisas e tantas preocupações. Nós temos a oportunidade de estar com Deus aqui, de vir buscar o Senhor, de estar em comunhão com as pessoas, mas as preocupações são tantas. Mas como eu vou fazer? Como vai ser? Eu não sei como vai ser. Não ande preocupado com essas coisas. Busque primeiro o reino de Deus. Jesus disse isso. Porque essas coisas eu vou cuidar para você. Aproveite Jesus. Não se distraia. Aproveite o momento em que você está. Às vezes a gente está no culto pensando nas contas. Estamos no culto distraído com um que passa, o outro que passa. Estamos distraídos com as contas que vamos pagar amanhã. Totalmente fora do propósito que Deus nos deu. Sabe por que Adão não percebeu que a serpente estava conversando com Eva? Quando Deus colocou Adão, falou, você vai cuidar de tudo, você vai ser o responsável. Adão estava distraído, corpo presente, mas não estava prestando atenção no propósito ao qual ele havia sido chamado. Às vezes nós estamos aqui servindo a Deus, distraídos, corpo presente, mas o nosso coração está longe do propósito. Traga o teu coração de volta para Deus. Traga o teu coração de volta para Deus. Venha, não se distraia. Sabe, eu vejo que muitas vezes
As pessoas acham que o evangelho vem para mudar comportamento de pessoas. O evangelho não vem para mudar comportamento de pessoas. O evangelho vem para mudar o coração das pessoas. Sabe por quê? Porque a gente aceita Jesus, muda o comportamento. Antigamente era assim, você é crente agora, então deixa eu te falar como é que você faz. Você tem que se vestir como crente, andar como crente, tem que pegar uma Bíblia grande debaixo do braço e tal. Muda teu comportamento, ele fica até um pouco melhor, mas o coração não foi mudado. Estamos cheios de pessoas com comportamento bom aqui nessa noite, honroso. Saíram de casa no domingo à noite para vir buscar o Senhor. Pena que muitas vezes nós estamos só de corpo presente, mas o nosso coração está longe de Deus. Não é que Deus não quer que o seu comportamento mude. O que Deus quer fazer é mudar o teu coração. Porque quando o nosso coração for mudado, o nosso comportamento vai ser o resultado de algo que flui de dentro de nós. É isso que Jesus quer fazer conosco. Mudar o nosso coração. E a gente começa a achar, porque o nosso comportamento melhorou. Bebia, não bebo mais, fumava, não fumo mais, traía, não traio mais. Agora eu me tornei uma boa pessoa, mas o meu coração continua longe de Deus. O meu coração continua não honrando Deus. O meu coração continua se afastando do Senhor cada dia mais, cada dia mais. E Deus tem nos chamado para que nós possamos viver a sua bondade. É interessante quando nós nos relacionamos com pessoas, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando nós nos relacionamos com pessoas, é melhor eu dar às pessoas do que receber. Mas o meu relacionamento vertical é diferente. É melhor receber do que dar. Todas as vezes que eu me encontro com Deus, é melhor eu receber de Deus do que dar para Deus. Sabia? Às vezes a gente está preocupado com servir, fazer e tal, isso, aquilo. O que Deus vai pensar? Deus está preocupado se o teu coração está preocupado em recebê-lo. A diferença de Marta e Maria, Maria estava preocupada em receber de Jesus. E todas as vezes que nós recebemos de Jesus, nós colocamos Ele no pedestal de Deus. E nós como alguém que precisa dEle. Você compreende isso? Assim foi com aquela mulher samaritana. Jesus chega naquele poço, a mulher está lá, os discípulos vão à cidade buscar comida para Jesus, porque Jesus tinha fome. E aí aquela mulher, Jesus pede água para aquela mulher, e começa a conversar com ela, se você soubesse a água que eu tenho, e de repente Jesus se revela o Messias para ela. Aquela mulher fica espantada com aquele homem, com aquelas palavras, e ela sai falando de Jesus para todo mundo. Quando os discípulos voltam com a comida, Jesus não tinha mais fome. Ele falou, a minha comida é outra, o que me alimenta é outro. Sabe o que alimenta Jesus? São corações abertos, dispostos a se entregar, se tornar fracos para Ele, para receber dEle. São corações preocupados em receber coisas que nada vai tomar de você. Que o mundo não vai tomar de você, que a morte não vai tomar de você. Nós precisamos nos colocar na posição de alguém que vai receber. E alguém que vai receber algo não pode se distrair. Tem que estar ligado, porque uma palavra pode mudar a sua vida. Uma palavra que sai do altar, que vem do céu, pode transformar seu coração. Aleluia! Ele é Deus. Deus está aqui para suprir, Ele é a fonte. E uma fonte existe para que nós possamos ir nela. Mas nós estamos lutando com as nossas forças. Você já sentiu que você está lutando e não sai do lugar? Estamos vendo um tempo, as pessoas estão correndo atrás de algo e não acham. Em nome de Jesus, acorda! Não se distraia, em nome de Jesus, não se distraia, em nome de Jesus. Nós precisamos estar ligados. Primeiro, nós não podemos nos distrair. Se você quer viver a bondade de Deus, talvez o diabo roubou o seu filho. Sabe por que ele roubou o seu filho? Porque em algum momento você se distraiu. Nós estávamos numa terça-feira aqui, estávamos ministrando para a família. Quantos pais que estão distraídos e deixando a televisão educar os seus filhos? E a Discovery dizer o que o seu filho vai acreditar. Tem gente que é guiado pela Barbie.
Você pode ser o que você quiser. E onde está a autoridade que Deus colocou para cuidar da geração que Deus colocou em nossas mãos? Distraída. Aonde você estava quando a tua esposa estava morrendo espiritualmente? Aonde você estava quando Satanás estava conversando com seu filho? Aonde nós estávamos? Onde nós estávamos quando Satanás entrou nas escolas e alcançou o coração dos nossos jovens e adolescentes, levando-os ao suicídio? Onde nós estávamos como igreja? Preocupado com seus afazeres, correndo atrás de algo passageiro. Mas em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos nos levantar em nome de Jesus. É tempo de nos levantarmos em Cristo. Você quer viver a bondade de Deus? Querido, não busque atalhos. Nós temos o costume de buscar atalhos para a nossa vida e o caminho mais fácil. Olhe, quando Deus fez Adão, Deus preparou todo o futuro, e o futuro que Deus tinha para Adão era bom, amém? Você imagina, você tinha tudo, você queria comer alguma coisa, tinha no quintal de casa. Os animais te serviam, você dominava os animais, você dominava as bestas feras. Aí um dia vem a serpente com uma ideia genial para Eva. Ô Eva, é o seguinte, se você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal, e você vai ser como Deus. Se você pensar um pouco comigo, você vai ver que essa proposta é uma proposta totalmente recusável. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis que quando Deus fez o homem, Deus o fez à sua imagem. Sabe o que a imagem é igual? Nós temos a essência de Deus nas nossas vidas. A serpente promete uma coisa que Deus já havia feito o homem para ser. Olha só. Agora a Eva tem a ideia genial que ela podia ser como Deus. Deus já havia feito para ser como Ele. Você entende? Nós estamos procurando atalhos para ser feliz. Deus fez você para ser feliz. Você não precisa de atalhos. Você não precisa seguir o teu caminho. Deus já preparou um caminho para você. Sabe qual é o problema do mundo? O mundo está procurando atalhos. Eu vou fazer o seguinte, eu quero ser feliz, então eu vou separar desse caso com esse. Aí descobre que esse também é igual a esse. Gente, desculpa, que em casa 2 vezes o cara é muito bom, gasta muito. Segundo, é tudo igual homem e mulher. Às vezes eu sento no meu gabinete pastoral, alguém vem se aconselhar comigo, porque o meu marido é assim, 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 assim. Claro, tem uns caras que é sem vergonha mesmo, né? Aí vocês aconselham, quero tudo em casa, irmã. Fica tudo bem. Mas assim, geralmente, eu tá falando lá, eu estou pensando assim, eu atendendo uma irmã, eu falei, mas eu sou igual. Ah, eu também sou desligado. Eu também esqueço de dar presente, eu também... Ixi, às vezes não levo flor. Nem por isso minha mulher quer se separar de mim. Você entendeu? Nós colocamos a nossa felicidade acima de tudo. Você quer ser feliz? Deus já preparou um caminho de felicidade. Deus preparou uma estrada bonita para você andar, colocou uma Mercedes para você caminhar. Mas a gente larga a estrada, larga a Mercedes e fica no meio do mato querendo abrir atalho. E o pior não é isso, nunca chega. Jesus fala para aquela mulher, quantos maridos tu tem? Tu teve quantos? Quanto tempo tu está tentando ser feliz? A água que eu tenho para você, quem bebe nunca mais sente sede. Mas nós estamos tentando fazer atalhos porque não seguimos os princípios de Deus. Irmão, desculpa, a tua vida toda tu está procurando atalho. E são esses atalhos que nos impedem de viver a bondade de Deus na nossa vida.
Se você simplesmente sentasse e falasse, Deus, dirige a minha vida. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou um cara tímido demais. Deus me fez pastor de uma igreja e eu prego para centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas. Eu sou um cara feio demais. Deus me deu uma mulher linda, filhos lindos. Nem eu, em todo o meu planejamento, poderia pensar que um dia Deus faria coisas tão incríveis na minha vida como tem feito. Você entende isso? Só que o problema não é esse. A gente quer dar uma ajuda para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Eva falou, vou dar uma ajuda para Deus. Deus deve ter se revirado no céu. Não, mulher, fica quieta. Não se precipita. Não faz nada. E Eva toda cheia, comi do fruto, Adão. Adão, tu comeu, eu vou comer também. Para que ser igual a Deus? Descobriu o Brasil. Deus não quer que a gente viva uma vida boa. Por que você acha que Satanás tem uma vida melhor para você? E aí esse é o problema. Porque Deus falou para o homem assim, olha, você pode usar de todo o jardim, mas dessa árvore você não coma. A única coisa que Deus falou é, não coma dessa árvore. O homem tinha consciência que não podia fazer. A pior coisa que tem, muitas vezes nós estamos abrindo caminho, mas nós temos culpa. Nós estamos fazendo sem querer, porque a verdade não chegou na nossa vida. Mas Adão e Eva fizeram isso com dolo. E quando eles fizeram isso, e decidiram comer do fruto daquela árvore, eles se colocaram na posição oposta de Deus. Eles se opuseram a Deus. E sabe qual é o maior problema na nossa vida? É que o nosso pecado nos torna inimigos de Deus. Não existe vida sem Deus. Não tem como eu viver se eu estiver desligado de Deus. O dia que você se desligar de Deus, você vai começar a morrer. É por isso que tem tanta gente que se diz cristã, que está morrendo. Não é porque você deixou de frequentar a igreja. Frequentar a igreja é a última coisa, mas tu já está morto. É porque você se desligou de Deus. E o momento que você se opôs àquilo que Deus falou para você, você se tornou inimigo de Deus. Sabe qual é o problema? Nós queremos caminhar com o mundo e com Deus. Ou você é amigo de Deus, inimigo do mundo, ou você se torna inimigo do mundo e amigo de Deus. Nós não negociamos princípios. Nós não estamos aqui para fazer o que achamos. Nós estamos aqui para que a palavra de Deus seja verdadeira na nossa vida e ela seja plena em nós. Quantas pessoas que estão aqui, que se renderam à verdade de Deus e à palavra de Deus, e no dia que se rendeu à verdade de Deus, essa verdade começou a mudar a sua vida. São casamentos restaurados, são pessoas que não tinham esperança, que encontraram esperança, pessoas perdidas, que encontraram salvação. Eu não posso achar que por mim mesmo, por propostas que parecem ser boas e atrativas aos nossos olhos, simplesmente porque eu não prestei atenção no que Deus tinha para mim, possam ser as melhores escolhas para a minha vida. Sabe? Precisamos ser filhos que deem prazer a Deus. Sabe? Nós não podemos, irmão, de forma alguma, nos opor a Deus de uma forma intencional. E se você tem errado e sabe que você está andando no caminho errado, em nome de Jesus, eu convido você nessa noite ao arrependimento. O problema de Adão e Eva é que eles buscavam um atalho para a sua vida. Esses dias, um irmão me procurou na igreja e falou assim, pastor, eu tive alguns problemas e eu entrei em conflito, em parafuso. Eu falei, por quê? Porque eu nasci na igreja. E eu sempre pensei que Deus ia mudar minha vida, num abrir e piscar de olhos. Eu estava todo lascado por causa do pecado. Eu falei, Deus vai mudar. E orava, e Deus não mudou. Aí eu descobri, sabe o que eu descobri? Que eu é que tinha que mudar e fazer as coisas. Quase entrei em parafuso. Eu falei, oxi, quanto tempo está na igreja? A vida toda. Eu falei, bem-vindo ao Evangelho. Você está pensando que Deus fala assim, bebê, vem cá, nenê, carregar no colo. Evangelho é transformação de mente. Porque quando eu mudar minha mente, vai mudar a minha atitude. Mudar o meu coração, vai mudar a minha atitude. Arrependimento é, eu andei errado. Agora todo o caminho que você andou errado, irmão, se prepara que tu vai caminhar de volta.
Isso é arrependimento. Assim a gente tem uma ideia errada, né? Que Deus, não, vai mudar. Mas vai mudar quando você se voltar para Deus. Quando você começar a fazer o certo. Então nós precisamos fazer isso. Amém? Você quer viver a bondade de Deus? Não procure atalhos. Terceiro, não abra mão da sua comunhão com Deus. Sabe o que era bom para Adão? Era estar com Jesus, estar com Deus. Adão andava com Deus, Adão caminhava com Deus. Lembra que eu falei? O que nos faz sentir vivos é estar ligados a Deus. O dia que você se desligar de Deus, acabou. Ainda que tu esteja na igreja desligado de Deus, você morreu. Eu sempre uso o exemplo do celular, desliga o celular da tomada, ele vai começar a morrer. Nós nos desligarmos de Deus, nós vamos morrer. E o nosso pecado nos torna inimigos de Deus. Deus fez o homem para ter comunhão com Ele. Aí o que acontece? Deus, como todos os dias, vai ao jardim procurar um homem. E quando Deus chega no jardim, grita: Adão, Adão. E cadê o Adão? Adão está escondido. Sabe por quê? Porque quando Deus fala para nós não pecarmos, não é porque Deus é um velho mau. Porque o problema nunca foi o pecado. O problema sempre foi a consequência do pecado. Ele está dizendo assim: não coma da árvore, porque se você comer da árvore, você vai morrer. Tudo que eu construí para você, você não vai viver. Lembra que Jesus veio para dar uma vida abundante para nós? Mas nós muitas vezes não estamos vendo a vida abundante, nós simplesmente estamos sobrevivendo, vivendo a cada dia. Deus tem vida abundante para nós, e se não for vida abundante, é morte. É isso que Jesus está falando. Deus está dizendo: eu não quero que vocês morram. Eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que vocês sejam plenos, sabe? E o que Adão faz? Por causa do sentimento de culpa, ele fala: eu não vou encontrar Deus, e ele se esconde de Deus. Irmão, quem aqui já pecou hoje? Levanta a mão. Levanta a mão, quem pecou hoje? Vocês não têm vergonha? Peca e vem para a igreja. Irmão, a Bíblia diz que quem não tem pecado se faz mentiroso. Todos nós pecamos todos os dias, estamos lutando para chegar no céu. Amém ou não? Amém. Quem quer chegar no céu aqui? Então glória! É melhor misericórdia, misericórdia! Todos nós queremos chegar. O problema aqui de Adão, ele se afastou da única pessoa que podia trazer restauração para a vida dele. Até que Deus dá um berro legal: Adão, eu tenho que aparecer, senão Deus vai me achar. Eu estava contando aqui, eu lembro um dia que meu pai queria me disciplinar, pegou a cinta e eu me escondi dentro do armário. Gente, às vezes a gente faz isso com Deus, a gente se esconde porque tem medo do que Deus vai fazer. Preste atenção, Deus já tinha um plano de restauração para Adão. Irmão, se você cair, levanta em nome de Jesus, você não pode ficar caído. Se você errar, se arrependa, volte para Deus. Olha o que Deus está dizendo para você: volte para mim e eu vou me voltar para você. O que eu não posso é continuar desligado da fonte de vida que é Deus. O que Adão tinha que entender é que por mais que ele errasse, ele não podia abrir mão da comunhão que ele tinha com Deus. E Deus falou para Adão: Adão, eu já planejei tudo. Deixa eu falar uma coisa para você, que a vida está toda arrebentada e chegou sem esperança. Levante a sua mão. Eu vou dizer uma palavra que vem de Deus para você. Descanse em Deus. Levante a mão, levante a mão. Deus já planejou tudo para você. Deus já planejou tudo. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Você não tem, mas Deus tem. Deus tem um plano. E aí, eu vejo que Ele busca. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3:18, a Bíblia diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Eu quero parar com você nesse versículo aqui e pensar com você um pouco.
Às vezes a gente pensa que nós somos transformados por aquilo que cremos. Nós não somos transformados por aquilo que cremos. Nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Amém? Mas eu creio, não é pelo que você crê, você é transformado por aquilo que você contempla. Sabe qual é o maior problema nosso? Nós colocamos os nossos problemas, expectativas e um monte de coisa. Deus tem a resposta para tudo. Muitas vezes na igreja nós ensinamos as pessoas várias coisas, mas muitas vezes deixamos de ensinar de Jesus para as pessoas. E é quando eu contemplar a glória de Deus, quem é Jesus, e eu ter o entendimento de quem Ele é, isso trará transformação para a minha vida. Eu costumo dizer, tem pessoas que até conhecem a palavra, mas nunca tiveram uma experiência com Deus. Sabe o que é essa experiência? Nunca contemplou Deus, quem Ele é. Nunca contemplou a sua glória, o seu poder. Nós não entendemos quem Deus é. Nós não conseguimos enxergar o seu poder, mas quando nós conseguimos contemplar Deus como Ele é, isso é transformador na nossa vida. Sabe qual é o problema? Tem pessoa que só contempla a desgraça. Simples, sabe por que tem tanta depressão no mundo? Liga a televisão, vê os noticiários. Nós só contemplamos coisas ruins. Nós contemplamos a desgraça dos outros. Você está na igreja e só contempla o que é ruim. Mas eu convido você a olhar para o Criador, aquele que é poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha, o leão da tribo de Judá, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que tem salvação. Ele é o primeiro, Ele é o último, aleluia. Seus olhos são como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, seus cabelos são brancos como a neve, aleluia. A coxa dele está escrito: Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Jeová Jireh, o Deus que provê. Jeová Rafa, o Deus que cura. Contemple o Senhor. Precisamos contemplar a Deus, precisamos entender quem Ele é na nossa vida. Olha só, quando Pedro vê Jesus, ele contempla Jesus andando sobre as águas. Diz que Pedro fala, ele vê Jesus andando e fala, se é Jesus, então eu também quero ir. Ele vê a possibilidade dele também andar. Você entende isso? Quando ele olha para Jesus, aquilo leva a crer que ele também podia andar. Tenho certeza que Jesus se afogasse na frente dele, ele ia sair gritando, tem misericórdia, vai morrer. Mas quando ele vê Jesus andando, ele fala, eu também posso. Isso traz transformação nele. Isso gera fé nele. A Bíblia fala 2 vezes que Jesus elogia 2 pessoas falando sobre a grande fé que eles têm. A primeira vez é aquela mulher cirofenícia. E Jesus fala, olha, que grande a sua fé. A segunda vez aquele centurião, que Jesus cura o seu servo. Eu estava ouvindo alguém falando sobre isso e eu achei tão tremendo isso. A Bíblia diz que a lei estava sob o ministério da morte. A lei veio para mostrar os nossos pecados. A lei veio para mostrar os nossos erros. Mas a graça veio para nos justificar dos nossos pecados. Jesus veio para pagar a dívida. E ele dizia que ele começou a procurar alguma coisa que tivesse a ver entre essas 2 pessoas. E eu estava pensando no texto, eu comecei a estudar, e eu falei, poxa, não tem nada entre essas 2 pessoas, um centurião, uma mulher cirofenícia. Só havia uma coisa que ligava uma a outra. Os 2 eram gentios e não conheciam a lei. Eles só conheciam Jesus. Sabe qual é o nosso problema? A gente é tão cheio de religião. Todos aqueles fariseus que conheciam a lei, todos aqueles grandes homens que tinham em Israel, Jesus não encontrou tamanha fé. Mas aqueles 2 não. Eles não estavam olhando para a lei. Eles estavam olhando para Jesus.
Você quer ser pleno? Quer viver a bondade de Deus? Olha para Jesus, esquece a religião. Esquece a sua vida de religiosidade, olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai contemplar Jesus, você vai saber quem Ele é. Deus precisa levantar homens com uma grande fé nesse lugar. Aleluia! Aleluia! 1 João 4,17, porque assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Sabe quem é Jesus? Jesus é poderoso. A Bíblia está dizendo como Ele é, aonde Jesus está, sentado à direita de Deus. Jesus é pleno, como Ele é, não como Ele foi, não como Ele será, como Ele é. Nós também somos nesse mundo. A graça, a unção, a autoridade está sobre as nossas vidas. Por que isso não acontece? Porque nós não estamos contemplando Jesus. Sabe qual é o maior problema da igreja? Falamos tanto de Jesus, mas muitas vezes estamos tão longe dele. Os nossos cultos passam distantes de Jesus. Os nossos louvores, muitas vezes, estão distantes de Jesus. Cantamos, fazemos festa. Mas não contemplamos a glória. E o que transforma é contemplação da glória de Deus. Se você andar com Jesus, Jesus vai transformar você. Porque não tem como contemplar Jesus e não ser transformado por Ele. Deus quer levantar um exército que viva a bondade dEle na sua vida. Já pensou se nós somos um povo que tem uma fé plena? Que Deus diz para Adão, Adão, você já é livre para prosperar. Diga assim, abençoar é liberar para prosperar. Olha para mim, Deus já nos abençoou. Deus já abençoou. Você vai procurar emprego amanhã diferente, não como alguém buscando uma benção. Você vai procurar o emprego como alguém que já foi abençoado por Deus. Você vai se manifestar, você vai orar pelas pessoas? Vai. Não como alguém que está procurando, como alguém que é nesse mundo como Ele é. Que é nesse mundo como Ele é. Que é nesse mundo como Ele é. Você consegue contemplar isso? Você consegue entender isso? É por isso que Deus pega os pequenos para confundir os grandes, propositalmente, né? É por isso que Deus nos faz ser. Resposta, pessoas que se levantam e se manifestam em poder. E olha que nós ainda nem somos aquilo que deveríamos ser. Mas contemplando a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, de fé em fé, dia após dia. Dia após dia, dia após dia. A Bíblia diz, das crianças vem o reino dos céus, né? Nossa irmãzinha estava cantando aqui. Não tem como você ouvi-la e não ser transformado e não contemplar a glória de Deus. Você está entendendo? Ontem eu tinha um casamento para fazer à tarde. O William desde sexta-feira falando, pai, sexta-feira eu preciso ir no orfanato falar de Jesus para aqueles meninos. Pai, eu vou tocar para eles. Pai, como é que é não ter pai? Se ninguém adotar eles, como é que faz? Pai, eu quero falar para eles de Jesus. Meu coração queimava, meu coração queimava. Renata falou assim para mim, Felipe, não vai dar para levar, nós vamos na hora do casamento. Final do casamento já acabou. Eu já estava atrasado para o casamento, hora de se trocar. Eu falei, não. Esse desejo de servir a Deus é que vale. Eu falei, amor, eu vou lá. Me dá 20 minutos. Eu vou lá. Sabe que muitas vezes nós perdemos simplesmente o desejo de ser simples, a simplicidade diante de Deus.
Isso é a glória de Deus, os nossos filhos, nossa herança. Hoje eu estava aqui de manhã na escola dominical. Quem estava na escola dominical aqui? Irmão, eu cheguei de manhã, tinha um louvor sendo entoado nessa igreja, que não tinha como você segurar as suas lágrimas, por causa da presença de Deus nesse lugar. Isso é a glória de Deus. Você pensa que os nossos adolescentes não têm problema? Nós lutamos todos os dias por eles. Mas é o seguinte: quando nós contemplamos a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Quando eu vejo um testemunho, quando eu vejo alguém sendo curado, eu estou contemplando a glória, eu estou sendo transformado de glória em glória, de fé em fé. Mas nós muitas vezes simplesmente aceitamos viver longe de Deus, longe de um relacionamento verdadeiro com Ele, porque cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento. Pelo amor de Deus, entenda isso. Eu sempre quis ter uma igreja salva. Falei assim, eu quero que a nossa igreja seja salva. Hoje eu não quero só que nós sejamos salvos, eu quero que nós sejamos plenos. Não só salvos, mas nós vamos chegar no céu plenos. Você entende isso? Seria muito pouco pensar só na salvação de vocês. O que eu quero é que a luz de vocês brilhe, porque como Jesus disse, vocês são a luz do mundo, e não tem como esconder a luz.